Muito bom dia, senhor presidente, senador Paulo Paim. Gostaria de cumprimentar todas as diversas entidades presentes aqui nessa audiência pública e também reiterar aquilo que já foi dito pelos que me antecederam, parabenizando Vossa Excelência, senador Paulo Paim, por essa iniciativa que é exatamente a possibilidade maior que a sociedade civil brasileira tem de participar nos assuntos mais relevantes da produção legislativa aqui do Senado. Eu começaria dizendo que quando recebi, na condição de presidente do Conselho Nacional, o convite para participar dessa audiência pública, em relação especificamente ao PL 513, eu me senti muito tranquilo. Tranquilo num primeiro ponto, porque já manifestei a minha opinião pessoal na condição de uma nota assinada por juristas, como professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, uma nota essa terminantemente contrária à aprovação do projeto. Mas me sinto ainda mais tranquilo, e aqui representando o Conselho Nacional, porque o CNPCP, que é o órgão primeiro da execução penal no Brasil, desde o advento da nossa Lei de Execução Penal, em 1984, também, historicamente, tem um papel e uma posição contrária a qualquer infiltração do poder privado no âmbito da administração prisional. O CNPCP, em diversos instantes, por meio de pareceres, por meio de resoluções, já manifestou o seu posicionamento, reiterou esse posicionamento e agora, inclusive na semana passada, eu recebi de um dos nossos conselheiros, o Dr. Gerivaldo Neiva, que é juiz no estado da Bahia, um parecer a pedido da presidência do Conselho a respeito do PLS 513, também veementemente contrário à aprovação. Eu, portanto, me permito aqui apenas algumas pontuações com a finalidade de adicionar alguns argumentos para além daqueles que já foram anteriormente colocados com muita propriedade. Inegavelmente, nós vivemos hoje no Brasil um cenário de encarceramento em massa. Foram dados aqui alguns números, mas eu só reitero que de 1990 até o ano 2000 e de 2000 a 2014, nós passamos respectivamente a um número de 90 mil, 200 mil e 607 mil pessoas encarceradas. Esse número, por si só, já diagnostica que se há algo que o Brasil não pode ser acusado é de impunidade, principalmente no que toca às pessoas que fazem parte de uma classe socioeconômica desfavorecida. Nós temos um sistema criminal que, de uma maneira muito ímpar, tem uma capacidade de gerir a miséria nesse país de uma maneira extremamente preconceituosa e voltada a determinados tipos de criminalidade, principalmente aquela relacionada aos crimes patrimoniais e ao tráfico de drogas. Portanto, nós vivemos um cenário de encarceramento que me parece por si só faz com que se coloque ou que nós tenhamos uma posição contrária a todo e qualquer tipo de projeto que vislumbre a aprofundar essa situação. E no que toca à privatização de presídio, o primeiro argumento que me parece pontual é o seguinte: quando eu privatizo uma determinada atividade, o pressuposto da privatização, que nós vivemos no país em vários setores ao longo dos anos 90, é exatamente o aumento daquele mercado. Privatiza-se para que se produza mais. Privatiza-se para que o poder privado consiga aumentar os seus lucros. Portanto, privatizar o sistema prisional significa buscar mais vagas. E buscar mais vagas significa buscar mais presos.
E, nesse sentido, a privatização inexoravelmente vem com um projeto de aumento do número, ou o aumento do número de pessoas que compõem a população prisional nesse país. Esse é um primeiro argumento, uma petição de princípio que já me faz me colocar de uma maneira muito clara, contrária a esse tipo de movimento. Em segundo lugar, me assusta, e eu tive a possibilidade de fazer uma visita pessoal ao presídio de Ribeirão das Neves no ano de 2012, os termos que foram estabelecidos do contrato com a Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas Gerais. Foi aqui mencionado que há uma garantia de ocupação. Portanto, nós estabelecemos uma relação do poder público com o poder privado, cuja função do poder público é garantir um número de presos com a finalidade de assegurar um lucro às empresas privadas. Pior do que isso, constata-se ali claramente que o estabelecimento prisional de Ribeirão das Neves, que foi posto como modelo e como uma vitrine pelo governo de Minas Gerais, acabou por estabelecer dentro do sistema prisional prisões de 2 níveis. Ou seja, ao preso bem comportado, aquele que se adequa à disciplina do sistema, este vai ao presídio de Ribeirão das Neves, porque ele reitera o caráter modelar daquele estabelecimento e não causa nenhum tipo de constrangimento para o poder privado. Ao contrário, aquele preso que comete falta grave, aquele preso que tem algum grau daquilo que se chama de insubordinação, portanto, aquele preso que não acata as regras de dentro do estabelecimento, esse vai para o presídio público, com celas superlotadas, com uma condição de dignidade, sem a mínima necessidade de se dizer aqui exatamente qual é. Esse é um dado complicadíssimo, porque eu começo a alocar as pessoas dentro do sistema por interesses privados e, mais do que isso, transformando a prisão pública numa espécie de punição a mais. Eu estabeleço níveis dentro do sistema, o que por si só fere claramente uma ideia de igualdade àqueles que cumprem a sua punição. Em terceiro lugar, me parece que sequer é necessário dizer que a privatização de presídio é a solução, quando nós observamos que essa privatização soft, como foi aqui dita, com essas terceirizações, seja da alimentação, seja do vestuário, seja da limpeza, no mais das vezes, os serviços prestados pelas empresas privadas são terríveis. Basta se ver no Brasil que os estabelecimentos onde a alimentação é produzida dentro do cárcere pelos próprios presos, a comida é muito melhor do que aquela fornecida por empresas privadas. Fora os escândalos que se verifica por aí, de problemas em licitações, em doações de campanha, na mistura de interesses públicos e privados, de tal sorte que a demonstração de que a privatização não é a solução do problema não é uma demonstração que nos exige uma intuição, mas é uma demonstração que nos exige simplesmente uma observação. A observação concreta dos serviços prisionais hoje realizados pela iniciativa privada. Um quarto aspecto. Eu também fiquei assustado quando me questionei a empresa pública lá no estado de Minas Gerais, quanto custava, e isso foi dito aqui, o preso por mês para o Estado. E o valor dito foi de algo em torno de R$3.000, se eu não estiver enganado. Enquanto, no caso da unidade pública, esse valor variava em torno de R$1.700, R$1.800. Porque nós estamos falando do dobro. E esse argumento e essa realidade é algo que precisa ser dito, porque a população brasileira acha, e isso a gente verifica constantemente em manifestações, de que privatizar significa baratear. Ao contrário, privatizar significa aumentar o custo. E eu costumo dizer, até de uma maneira jocosa, é verdade, que se nós dessemos para uma mãe de família R$3.000 por mês, para que ela cuidasse da sua família, e dissesse assim:
Nós vamos pagar os R$3.000, só que tem uma condição. A senhora cuida do seu marido, não deixa ele sair e não deixa ele cometer um novo delito. Certamente esses R$3.000 seriam muito melhor empregados do que se gastando com uma empresa privada para gerir a pena no país. E há um outro aspecto, e eu já me encaminho para o final, que nós juristas, às vezes, somos abstratos, mas existe um ponto que precisa ser reiterado e que já foi aqui feito pela Associação dos Juízes da Democracia, que é que nós vivemos num Estado no qual ele é o único e legítimo detentor do monopólio da força física. Eu não posso, sob pena de abalroar as categorias mais essenciais do Estado democrático de direito, transferir a uma empresa privada a prerrogativa de punir um cidadão. Eu não posso transformar empresas privadas em verdugos, em mercenários da execução da pena. Eu não posso imaginar que no âmbito civilizatório que nós pretendemos alcançar, presidente, senador Paulo Paim, nós tenhamos empresas que vivam do tormento e do sofrimento alheio. Impor o sofrimento a uma determinada pessoa é uma tarefa única e exclusivamente a ser exercida pelo Estado. Porque se nós cedermos o monopólio do Estado na restrição de liberdade das pessoas, eu não sei mais o que não pode ser cedido em nome do lucro e da reprodução do capital de algumas empresas. Portanto, eu me permito, senador Paulo Paim, simplesmente ler a conclusão do parecer que foi feito pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária a respeito deste projeto. A construção e administração de presídios não é a solução da crise do sistema penitenciário brasileiro, pois é preciso ter em mente que a estrutura atual comporta 41% de presos provisórios e 41% de presos por crimes praticados sem violência contra a pessoa. Assim, sem a racionalização desse quadro e a aplicação de alternativas penais, como tem feito os outros países, a construção de mais presídios dificilmente contribuirá para a solução do problema e, ao contrário, poderá agravá-lo ainda mais com a criação de espaços diferenciados para o cumprimento de pena privativa de liberdade. B. As experiências de terceirização, privatização ou parcerias público-privadas até então empreendidas no Brasil, conforme estudo elaborado pela Pastoral Carcerária, não resultaram em solução da crise do sistema e ainda demandam estudo, avaliação, aperfeiçoamento, concluindo-se que se as recomendações ao final do relatório não são tão simpáticas a tais experiências, não é por má vontade da equipe que levantou as informações, mas porque derivam sim de um equilibrado esforço de análise do que foi encontrado à luz de valores democráticos e de respeito à dignidade da pessoa humana. Por fim, conforme previsto no artigo 144 da Constituição Federal, a ordem constitucional vigente na República não permita que se transfira a responsabilidade para a iniciativa privada, seja em forma de terceirização ou parceria público-privada, da execução de tarefas inerentes à segurança pública, como é o caso de construção e administração de presídios, pois diretamente vinculadas à execução das penas impostas pelo próprio Estado através do seu sistema de justiça. E, por fim, em consequência, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária deverá encaminhar ao Senado da República, como já encaminhou, sua manifestação expressa no sentido da rejeição da proposta contida no PL 513 de 2015 por ser inoportuna, conter proposta ineficaz à crise do sistema penitenciário brasileiro e, sobretudo, por motivo de inequívoca inconstitucionalidade. Esse é o parecer que o Conselho Nacional apresentou à Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e que foi encaminhado a essa Comissão de Direitos Humanos. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente, pelo convite. Muito bem. Presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, doutor Alamigo Veludo Salvador Neto. Passamos agora à supervisora de atuação política do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, doutora Luciana Zafalon.
Bom dia a todas e todos. Eu cumprimento a todos os presentes em nome do senador Paulo Paim e da Cíntia Assunção, em nome de quem, na verdade, eu saúdo todos os servidores do sistema prisional. E, assim como o Paulo, me vejo muito feliz de ver essa casa cheia, esse plenário cheio, e a gente unindo esforços pela essa construção tão importante. Me permita agora, com a mesa, então, completa, com todos convidados, com o doutor Renato Campo Pinto de Vito, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Seja bem-vindo. Sei que foi um problema de voo, mas estamos agora com todo o time na mesa. Por favor, continue. Eu descontarei o tempo que eu usei agora. Tá tudo bem. É muito difícil, de fato, tentar construir uma fala aqui após tantas falas valiosas que eu gostaria de, desde pronto, reiterar. Tanto da primeira mesa quanto as falas que me antecederam nessa mesa também representam a minha fala. E falo aqui não apenas em nome do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, mas também em nome do Grupo de Estudos e Trabalho Mulheres Encarceradas. Eu começo aqui tentando fazer um resgate histórico dessa construção. É o massacre do Carandiru que dá origem ao primeiro projeto oficial de privatização do sistema prisional, provocado, então, pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, nesse momento reunido através do seu presidente conosco na proposta de rejeição do PLS 513. A gente está, na verdade, diante de uma falsa tábua de salvação que surge sem questionar ou reparar os motivos do afogamento, ou muito menos que deixe claro qual vai ser de fato, quem de fato vai se beneficiar com essa ideia de privatização. A gente tem, na verdade, uma crise forjada pelo sistemático distanciamento de toda a nossa consolidação legislativa. A crise do sistema prisional, ela não existe pela falta de leis ou regulamento, mas sim pelo descumprimento reiterado de todas as disposições legais. Mesmo que a gente olhe para um quadro mais atual, talvez o Renato traga dados mais atualizados, mas o Infopen nos informa que, em 2014, 58% das unidades prisionais brasileiras contavam com algum serviço terceirizado. E, por ordem de grandeza, a gente está falando de alimentação, limpeza e saúde. Não está tudo bem em nenhuma dessas áreas, como a gente bem sabe. Que benefício nos trarão, de fato, quaisquer caminhos que reforcem problemas que a gente já tem hoje em dia tão patentes? Qual é o benefício? Custa mais caro para o Estado, custa mais caro para a dignidade, se baseia na reafirmação do aprisionamento em massa e só beneficia o lucro da iniciativa privada. Ainda dialogando com um resgate histórico dessa pauta, eu trago aqui uma notícia de 2009. Vejam vocês, né? Eu sou do Estado de São Paulo e a gente está falando aqui de uma notícia do Departamento de Segurança Pública da Fiesp, que já é uma contradição em termos, né? A gente tem na Fiesp, na Federação de Indústrias do Estado de São Paulo, um Departamento de Segurança Pública. Mas essa notícia de 2009, eu posso depois disponibilizar para quem tiver interesse, ela dá conta de um encontro promovido pela Fiesp com Brasil e Inglaterra, justamente discutindo a participação do setor privado na construção e administração de presídios, onde o Reino Unido, conhecido pelos contratos de PPP para construção, operação e manutenção dos presídios, defende a ideia de que o histórico deles pode servir de referência para o Brasil, isso já em 2009. Essa mesma matéria nos informa que, então, a gestão da Fiesp teve a grande iniciativa de levar o secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo em viagem para a Espanha e Inglaterra para conhecer os grandes modelos de administração privadas de presídio. Destaca essa notícia que os entraves que temos no país é a falta de garantia à informação por parte do governo federal e estadual, o que deixa o setor privado, maior investidor, com receio de participar da privatização dos presídios, disse o embaixador Rubens Barbosa. Aqui a gente tem, na verdade, uma concretização do que traz o Paulo com relação ao real objetivo desse projeto de lei, que é trazer a segurança jurídica para o investidor privado que visa
com essa nova frente de investimento, garantir a continuidade galopante dos seus lucros. Financiamento, enfim. Por último, ainda em diálogo com essa notícia, me chama a atenção que também fez pauta da agenda dos britânicos no Brasil. O britânico disse ter se encontrado com diretores de bancos nacionais com a intenção de atraí-los para Londres e se posicionou contrário à proposta divulgada pela União Europeia de enrijecer a regulação para o setor financeiro. Ou seja, aqui a gente tem a explicitação mais do que direta que desde 2009, pelo menos, o Estado de São Paulo milita drasticamente assim como tantos outros, pela privatização visando o seu lucro em diálogo direto com o capital internacional pela iniciativa privada. Delegar à iniciativa privada a função necessariamente estatal é inadmissível sob o ponto de vista, quer seja constitucional, ético ou político. É certo que determinadas atividades ligadas à execução da pena devem estar no campo da colaboração entre o Estado e a sociedade civil, mas a nossa legislação já diz qual é esse campo de intersecção. A exemplo dos conselhos participativos como o Conselho da Comunidade. Mais especificamente, o artigo 80 da Lei de Execução Penal prevê a participação de um representante de associação comercial ou industrial nos conselhos da comunidade. A limitação desse diálogo e dessa construção coletiva já se dá na Lei de Execução Penal. E ela jamais deve ser pautada por um vínculo que vise o lucro. E, na verdade, o que a gente vem aqui é reiterar os valores que já estão expressos na nossa legislação e rechaçar, assim como disse Paulo, veementemente, qualquer tentativa de emplacar o projeto de lei 513 ou os valores nele expressos por outros textos legislativos que pretendam implementar os seus valores. Por fim, eu queria trazer para o nosso diálogo uma grande preocupação que ainda não veio à mesa com relação ao impacto que essa perspectiva de privatização do sistema prisional tem para o público feminino. As mulheres presas já há tanto tempo sofrem dupla ou triplamente os efeitos da da penalização através do encarceramento e tendem invariavelmente a ser as maiores vítimas desse processo de privatização. Quando a gente olha para o número de mulheres que recebem visitas e mantêm os seus vínculos familiares inabaláveis, como reflexo das condições de gênero que a gente vive na sociedade, ainda mais drasticamente potencializados pelo encarceramento, a gente consegue dimensionar de que forma essas mulheres serão atingidas também pela impossibilidade de manter um vínculo mais permanente com o meio externo e denunciar as violações que tendem a se tornar ainda mais latentes, como todas as falas anteriores, sobretudo a da Pétala, trouxe. As mulheres sofrerão ainda mais. É importantíssimo que nos mantenhamos atentos a essa questão. Por fim, queria também tomar a minha palavra para distribuir à Comissão de Direitos Humanos o material que a gente tem trabalhado com essa pauta. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais tem um boletim mensal e o último trouxe como tema do seu editorial a privatização do sistema prisional. E faço a entrega diretamente ao senador Paulo Paim, pedindo que o material seja compartilhado, trouxe outras cópias. E também faço instruir esse material com notas técnicas, seja do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública, a Pastoral Carcerária e de diversas outras entidades. Muito bem, muito bem. Eu vou providenciar para que seja distribuído aos convidados. Eu queria, por fim, ainda não diretamente vinculado ao tema da mesa, mas diretamente vinculado com a nossa capacidade de fala nesse espaço, que é o Congresso Nacional, deixar registrado, senador, o constrangimento pelo qual passamos na entrada do Senado Federal. Trouxemos material de trabalho para tentar distribuir no Senado como parte da nossa mobilização, e esse material foi confiscado na entrada do Senado para que não pudéssemos, segundo as falas da segurança, os panfletos que visem manifestação política não podem mais adentrar no Senado Federal. Mas está ali, ó, olha aqueles cartazes aí. Mas a gente todos esses cartazes amarelos, vamos recolher todos. O nosso material
Claro que eu não vou recolher, eu estou dando uma... Pode mostrar o cartaz aí. Isso aí é uma manifestação política contra o projeto. E tem as nossas palmas aqui. Sim. De toda forma, eu queria deixar registrado e pedir atenção da Comissão de Direitos Humanos para a importância da gente reforçar os mecanismos de participação social nessa casa. Inclusive, um dos nossos companheiros de mesa teve sua mala revistada e teve que abrir as suas camisetas para demonstrar que as camisetas não tinham cunho político. Isso é de um gravíssimo atentado à nossa capacidade de articulação e eu peço, então, a atenção da comissão a esse tema. Obrigada. Daremos toda a atenção e vamos requisitar o material para que venha para a comissão e vamos fazer a devida distribuição. Eu agradeço aos funcionários que nos ajudaram, ao companheiro ali atrás, que foi resgatar o nosso material para que nós pudéssemos trabalhar. Obrigada, Agostinho. O material já está aqui. Muito bem. Doutora Luciana Zafalon, supervisora da atuação política do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Agora vamos ao defensor público, coordenador auxiliar do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Dr. Bruno Cimuzzi. Muito bem, está com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer imensamente aqui a possibilidade desse momento de fala, agradecer à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, na pessoa do senador Paulo Paim, e a todos os meus companheiros de mesa. Queria fazer coro à fala da Luciana e do Paulo, que me antecederam, no sentido da felicidade que é ver esse plenário cheio de agentes penitenciários, servidores do sistema penitenciário, que realmente, como o Paulo disse muito bem, são os primeiros a serem atingidos, talvez juntamente com a população carcerária, por esses projetos de privatização. Então, é de vocês que nós esperamos a mais intensa mobilização e podem contar conosco para o que precisarem. Acho que temos aí que fazer essa aliança, porque o que se avizinha é efetivamente muito grave. Bom, eu sou defensor público no Estado de São Paulo. Queria trazer aqui, então, uma fala um pouco mais prática em relação à questão das privatizações. E aqui só fazendo um parênteses, quando se fala em privatizações, eu estou falando de alguns modelos possíveis, né? O modelo de cogestão, o modelo de terceirizações, que são esses modelos mais soft, e a PPP, que é o modelo efetivamente contemplado no projeto de lei do Senado e que é o modelo mais drástico de entrega à iniciativa privada do ius puniendi, do direito de punir do Estado, e por si absolutamente inconstitucional. Mas todas essas formas têm problemas muito semelhantes e problemas de violação de direitos humanos que são absolutamente patentes para qualquer pessoa que milita no sistema prisional ou que transita pelo sistema prisional. Não quero, então, portanto, falar das questões principiológicas, que acho que já foram muito bem abordadas, né, no sentido de que o sofrimento humano ele não pode ser fonte de lucro, quer dizer, isso atenta contra os princípios mais básicos da nossa Constituição Federal, isso atropela absolutamente o Estado Democrático de Direito na medida em que se coloca o sofrimento humano e a punição como fontes de lucro para o capital privado. Também não quero falar sobre a questão da inconstitucionalidade, apesar de isso talvez ser um dos pontos mais relevantes aqui para o nosso debate, mas que efetivamente a entrega do ius puniendi na mão do capital privado, do poder de polícia na mão do capital privado, o que efetivamente o projeto 513 faz, afronta o artigo 144 da Constituição de maneira muito clara, como toda a comunidade jurídica tem alertado aí desde que esse projeto passou aí a constar da Agenda Brasil. A gente trouxe no material que foi entregue ao senador Paulo Paim uma nota de juristas assinada por 50 juristas de universidades do Brasil inteiro, dizendo que é inconstitucional a privatização PL 513. Muito obrigado.
Enfim, mas o que eu queria centrar minha fala são em alguns casos concretos aí que a gente pode trazer do ponto de vista mais pragmático para sustentar a inconveniência absoluta, a par da inconstitucionalidade, a par de uma questão principiológica mais profunda, alguns dados que podem demonstrar a inconveniência absoluta do Brasil a adotar esse modelo de privatização de presídios. Bom, o caso do Paraná já foi citado aqui, quando o senador da República, Roberto Requião, foi governador do estado do Paraná em 2003, ele encontrou uma série de presídios privatizados à margem da legalidade e atuou durante a sua gestão para reverter esse cenário. Aqui eu tenho uma fala do senador Roberto Requião, que é a seguinte, isso foi uma fala dele já como senador, falando sobre por que ele decidiu trazer como uma das metas do seu governo a reestatização das unidades prisionais que já vinham sendo privatizadas por outros governos que o antecederam. Ele diz o seguinte, que essas unidades prisionais privatizadas eram presídios sui generis, que exigiam quase um vestibular para admitir o preso, isso é a fala dele. Era uma espécie de circuito Elizabeth Arden para presos extremamente prestigiados pela estrutura. Só entravam lá condenados que pudessem frequentar a lista de candidatos ao céu, ao Panteão dos Santos, e a remuneração que esses presos recebiam era uma lição exemplar da ideia de mais-valia. É claro, o modelo não deu certo. O Estado, na minha administração, retomou esses presídios. Então, inclusive, a fala inicial do senador Paulo Paim trazia a questão dos índices de reincidência. E esse vem sendo um argumento muito utilizado no sentido de defender a privatização, que os índices de reincidência em unidades prisionais privadas seriam menores do que em unidades públicas. Esse dado é falso. Os índices de reincidência em unidades prisionais menores são menores do que índices de reincidência em outras unidades prisionais. Esses dados de 8% de reincidência dizem respeito, em Minas Gerais, às APACs. APACs são unidades muito pequenas, administradas por uma entidade religiosa, né? A APAC originalmente significava amar ao próximo e amar a Cristo, e os presos que vão para essas unidades prisionais, e que, portanto, não vão reincidir, são presos que não têm envolvimento com facção criminosa, que nunca tiveram nenhuma falta grave, que são selecionados e que se dispõem a viver uma vida religiosa, com 3 orações diárias, com uma certa disciplina, e que, além disso, não podem voltar para unidades comuns, porque eles ficam, quando vão para uma PAC, jurados de morte por uma facção prisional. Ou seja, esses presos não vão reincidir, independente da unidade ser pública, privada, ou de simplesmente eles serem soltos. No caso de São Paulo, quando começaram as audiências de custódia, quer dizer, aqueles presos por furto, aqueles presos por pequeno tráfico, começaram a ser soltos, o que se chegou à conclusão é que os índices de reincidência, quer dizer, quando eles eram capturados, cerca de 6 meses depois dessa soltura, giravam em torno de 4% a 8%. Ou seja, essa unidade e a simples soltura, no caso desse perfil específico de presos que vai para fazer comercial para essas unidades privadas, é exatamente igual. Em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, que é o segundo caso que eu queria trazer, se alardeou muito isso no começo, né, quando a penitenciária foi inaugurada, que nós vamos aqui diminuir o índice de reincidência. E, inicialmente, os presos que foram encaminhados a essa unidade eram presos selecionados nesse mesmo perfil das APACs. Isso mudou ao longo do tempo e, misteriosamente, Ribeirão das Neves sumiu dos noticiários. Por quê? Em 2014, cerca de um ano depois, ou menos de um ano que o presídio estava em funcionamento, que o complexo de Ribeirão das Neves estava em funcionamento, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, foi a Ribeirão das Neves e constatou o mesmo padrão de violação de direitos humanos das unidades públicas. Então, presos dormindo no chão, o racionamento de água severa, eles tinham um tempo de 3 minutos por dia para tomar banho, a educação prisional, que era uma das bandeiras levantadas, simplesmente não foi implementada, e o que a gente tem hoje são presídios superlotados, exatamente com o mesmo padrão de violação que presídios públicos, mas com uma diferença. Um preso no sistema público custa cerca de R$ 1.300 para o Estado. Um preso em Ribeirão das Neves custa R$ 2.700 para o Estado. Quer dizer, o Estado está pagando mais para fazer a mesma coisa. E a diferença disso é simplesmente a margem de lucro do administrador. Então, não faz qualquer sentido que a gente aposte no modelo mais caro e que, se não é pior, é a mesma coisa do que o
modelo público. No caso de Pedrinhas, e normalmente se fala do caos penitenciário até para sustentar a privatização do modelo, quer dizer, olha o que aconteceu com Pedrinhas, temos que tomar uma atitude em relação a isso, mas simplesmente não se divulga o fato de que toda a segurança penitenciária de Pedrinhas era terceirizada num dos modelos de privatização, assim como todos os outros serviços. E a primeira medida do governo maranhense, quando ocorreu a crise penitenciária de Pedrinhas, quando a decapitação de presos, e que quando isso vazou e foi para jornais, para televisão, a primeira medida do governo foi reestatizar esse serviço. Aqui eu tenho a fala do Antônio Beninho Portela, que é diretor do Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão, declarando que o sistema penitenciário se tornou refém da terceirização. Há 2 anos lutamos contra essa prática do governo anterior, que só trouxe malefícios à população e à nossa categoria. Mas esse clamor da categoria só foi ouvido quando vazaram vídeos com presos sendo decapitados, presos sendo mortos. Quer dizer, é esse modelo que estamos nacionalizando a partir do PLS 513. A gente está importando Pedrinhas para todos os estados da federação. O Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura editou uma recomendação, a Recomendação 2 de 2015, justamente recomendando aos estados a não privatização das unidades prisionais. Por quê? A partir de 1 ano de trabalho visitando unidades prisionais por todo o país, esse mecanismo ligado à Secretaria Nacional de Direitos Humanos chegou à conclusão que os padrões de violação nas unidades privadas eram mais graves do que os padrões de violação de direitos humanos das unidades públicas, e por isso solta essa recomendação. Em janeiro de 2016, foi publicado pelo Mecanismo Nacional de Combate à Tortura da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, um órgão autônomo, portanto, mais vinculado à STH, o relatório de 4 unidades prisionais do Amazonas, das quais 3 funcionavam em sistemas de terceirização. A principal recomendação do relatório ao Estado do Amazonas é a reestatização dessas unidades. Eles constataram prática de tortura a mais patente possível, quer dizer, presos com olhos roxos, sem dentes, torturados, um atendimento à saúde absolutamente péssimo. Tudo isso foi constatado nas unidades privadas, ou seja, um modelo mais caro, que tortura mais e que não traz a mínima, nenhum avanço em pauta de direitos humanos. Fora do Brasil, no caso americano, né, que sempre se fala da privatização como sendo a positiva experiência americana, hoje em dia há um certo consenso entre quem pensa segurança pública nos Estados Unidos, no sentido de que o combate ao encarceramento em massa passa necessariamente pela abolição do sistema privado de gestão das penitenciárias. O senador Bernie Sanders, né, um dos favoritos pelo Partido Democrático à presidência da República, democrata à presidência da República, protocolou em setembro do ano passado um projeto de lei no Congresso norte-americano para abolir o sistema privado de gestão de unidades prisionais. Isso também é uma pauta de campanha da senadora Hillary Clinton. Então, o próprio modelo americano, que chegou a um colapso, né, hoje é o país que mais encarcera no mundo, tem revisto essa situação, e o Brasil parece, por esse projeto, se encontrar na contramão aí, do que os países que a gente chama de primeiro mundo têm pensado. E aí, a partir disso, me parece, quando se perguntam, aí já para encerrando a minha fala, né, quando se pergunta acerca de soluções. Então, quais soluções? Em primeiro ponto, a privatização não é uma solução. Ela é, na melhor das hipóteses, um agravamento do problema, na pior das hipóteses, uma bomba relógio, que certamente vai estourar caso aprovada. Algumas soluções vêm sendo costuradas de modo muito eficiente, contudo, pelo próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, pelo Departamento Penitenciário Nacional, como, por exemplo, audiências de custódia, quer dizer, pensar em planos para evitar o superencarceramento, justamente para que esse preso, que não deveria estar preso, e é esse que vai ter o perfil que vai ser selecionado para uma unidade privada, ao menos num primeiro momento, para se fazer um cartaz, um comercial dessa unidade, ele não esteja preso, ele possa responder ao processo de liberdade. O Brasil tem quase metade das pessoas presas aguardando indefinidamente julgamento. Isso sim é o que os poderes da República, me parece, deveriam estar preocupados, e não em relação ao lucro de empresas privadas. No estado de São Paulo, a gente tem um movimento muito grande, sobretudo capitaneado pela Fiesp, para trazer aí a privatização dos presídios e
isso andou durante um tempo, mas acabou perdendo força um pouco no Estado de São Paulo, pelo menos tendo alguma... sendo, de certa forma, postergada essa discussão, na medida em que a Agência Pública de Jornalismo levantou que as empresas que já haviam mencionado interesse no memorial para a administração das PPPs prisionais eram as mesmas envolvidas no escândalo do metrô, de desvio de dinheiro do metrô. Eram as mesmas empresas envolvidas no trem-salão, né, como se chamou, como a mídia começou a chamar, que eram que estavam, então, envolvidas ou tinham anunciado aí o seu interesse na gestão das PPPs. E a partir dessa revelação, quer dizer, isso deu uma enfraquecida no Estado de São Paulo, mas certamente, caso esse projeto seja aprovado, a gente não vai ter como fugir disso. Então, enfim... Era mais ou menos por aí que eu queria ir. Acho que também é importante aqui pontuar que é incompreensível porque esse projeto está na Agenda Brasil, na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. Esse projeto, pela sua magnitude, por envolver... É impensável que esse projeto não seja analisado pela Comissão de Direitos Humanos. É impensável que esse projeto seja analisado de forma assodada na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. Bom, acho que eram essas palavras que eu queria trazer. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, Bruno Sinise.